Olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro de geografia e hoje nós vamos falar sobre o nosso continente, né? Uma das definições que temos do nosso continente americano, e no nosso encontro de hoje falaremos sobre a América Latina, né? Então, para a gente poder entender como é que se constitui, como é que está a sua organização dessa parte do continente, né? Nós precisamos entender primeiro a sua definição físico-geográfica e a definição histórico-cultural e econômica, que é a que vai definir o continente americano em apenas duas partes, né? A América anglo-saxônica e a América Latina. Então, a partir daí, essa aula de hoje é de regional do mundo e a gente vai entender um pouco mais como é que se dá a organização dessa porção do continente. Então, como eu já havia falado agora na introdução do nosso encontro, né, nós temos duas formas de regionalizar o mundo. E primeiro a gente precisa entender quais são as regiões que a gente convencionalmente chama de continentes, né? Então, se a gente for fazer voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que o mundo, segundo a teoria que hoje é a mais aceita no meio geográfico, que é a teoria que a Terra surgiu a partir do Big Bang, aquela grande explosão, que data de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. E após alguns milhões de anos do resfriamento da Terra, a gente ficou com as duas porções, Gondwana e Laurásia. E a partir daí, com o movimento constante das terras, os continentes foram se dividindo, se separando, e chegamos até na atualidade a essa denominação que a gente tem, que são os continentes europeu, asiático, africano, americano, oceânico, e ainda temos o continente antártico, que é um continente congelado devido às temperaturas muito baixas, né? Então a gente não tem população fixa, né? A população que vive lá é uma população nômade. São estudiosos, são pesquisadores que vão lá de tempos em tempos, mudam, né? As equipes que estão lá, até por uma questão de saúde mesmo, né? As pessoas não conseguem morar lá constantemente. Mas a nossa aula de hoje é sobre a parte do nosso continente chamada de América Latina. Então, para dividir a América, nós temos o primeiro critério, que é o critério geográfico, que divide o continente em três partes: a América do Norte, a América Central e a América do Sul, que é onde estamos localizados. E temos também o critério histórico, cultural e econômico, que vai levar em consideração, como a gente pode ver aí no material, as características linguísticas, os traços culturais, a forma de organização da sociedade. E aí vai se dividir em apenas duas porções: a América anglo-saxônica, que é formada pelos países Canadá e Estados Unidos. Aí nós vamos entender, os Estados Unidos têm como idioma oficial o inglês, e o Canadá, que tem como idioma oficial o inglês, e na província de Quebec se fala francês. E na América Latina, que vem desde o México, percorrendo pelo continente da América Central até chegar aqui na porção sul, nós vamos ter países que, em sua grande maioria, falam o idioma espanhol, com as adaptações, né, e vai chamar aí de castelhano, porque o espanhol com as misturas das linguagens, dos idiomas, dos dialetos indígenas, e aqui no Brasil, que nós temos como idioma oficial o português. Então são idiomas de origem latina, daí vem o nome América Latina. Então a divisão da América em duas regiões, ela também vai ver as questões étnicas, né, as questões dos povos que aqui habitam, né, desde do princípio, e a influência dominante da questão da colonização. Nós tivemos esses povos que vieram colonizar essa parte da América Latina, foram os espanhóis e os portugueses, e a América anglo-saxônica, os ingleses. Na realidade, essa divisão expressa as diferenças profundas do ponto de vista socioeconômico. Então, nós temos nesse contexto dois continentes do ponto de vista econômico bem distintos. Basta a gente ver do ponto de vista econômico que os Estados Unidos, mesmo tendo sua economia um pouco, digamos assim,
sofrendo alguns embates, diminuiu, né, o crescimento, mas nós ainda temos os Estados Unidos como a maior potência econômica do mundo. E o Canadá, que não é potencialmente tão desenvolvido como os Estados Unidos, porém, devido ter uma população reduzida e também ter caminhado o seu desenvolvimento a reboque do norte-americano, uma qualidade de vida altíssima, né, e tem um dos melhores índices de desenvolvimento humano do mundo. E uma curiosidade, só para a gente acrescentar aqui, é que no Canadá, lá falta às vezes mão de obra. Né? Então é um país onde, enquanto os Estados Unidos busca fechar suas fronteiras para não receber o imigrante, sobretudo o ilegal, o Canadá ele cria políticas de inclusão de pessoas que tenham alguma qualificação e que dominem o idioma, né? O inglês na maioria do país, ou o francês se a pessoa tiver, se fosse destinar para a província de Quebec. Então também outra diferença entre a parte da América anglo-saxônica e da América Latina é o processo histórico de ocupação e econômica, né? O tipo de colonização determinou em grande parte a situação socioeconômica atual que nós temos hoje. Né? Então, historicamente foi se constituindo, né, essa forma de organizar. E aqui a gente pode abrir bem rápido um parentezinho só para entender. Os Estados Unidos, quando foi iniciado o seu processo de colonização, era constituído por apenas uma porção no litoral do Atlântico, ou seja, no extremo leste. E no seu processo de expansão, e aí a gente pode ver isso em outro encontro que estiver falando sobre os Estados Unidos, eles conseguiram chegar até o Oceano Pacífico. Né? Então eles foram se apropriando de territórios, eles foram comprando, foram anexando do México, de outros países da Europa que tinham porções ocupadas por eles, e posteriormente eles conseguiram chegar até o Oceano Pacífico. Então esse processo de colonização e de organização econômica do país, ele se deu de forma que o país ocupou esse papel de protagonismo, sobretudo depois das duas grandes guerras, né? E aí também é conteúdo para uma outra aula, tendo em vista que o nosso objetivo hoje é dar ênfase à América Latina. Então, a colonização ela foi de povoamento, né, predominante na América anglo-saxônica, que baseava-se na pequena e média propriedade agrícola, onde a família estava envolvida na produção. Ela estava destinada à satisfação das necessidades do mercado interno, ou seja, praticamente o que se produzia era consumido por quem ali morava. Era o desenvolvimento da indústria doméstica para depender cada vez menos dos artigos produzidos da metrópole, ou seja, eles fizeram uma substituição de importação. Eles começaram a produzir aquilo que anteriormente eles buscavam em outros países. E a presença de imigrantes em grupos familiares que buscavam livrar-se de perseguições religiosas ou crises econômicas em seus países de origem, no chamado Velho Mundo, e aí nós vamos ter o continente europeu, o africano e o asiático, que foram os primeiros continentes colonizados e habitados, né? A América, como a gente sabe, ela só veio ser conquistada a partir do século XV. Já na América Latina, nós vamos ter colonização de exploração. É tanto que a gente vai ouvir falar, por exemplo, na história do Brasil, do trabalho escravo. Os escravos que chegaram aqui como mercadoria, comprada daquelas províncias e daqueles países, daquelas colônias do continente africano com pouco desenvolvimento, onde essas pessoas vinham aqui de forma trágica, podemos dizer assim, na viagem, né, nos porões dos navios, e muitos morriam primeiro por serem tirados do seu seio familiar e saber que nunca mais retornariam. Né? Então eles tinham uma depressão, né, que na época se chamava banzo, uma tristeza profunda, e naturalmente pelos maus tratos também que recebiam nessa viagem e após chegar aqui no país. Isso não aconteceu só no Brasil, né? Na América Latina como um todo, ou em sua maior parte, tivemos esse tipo de colonização. A produção era voltada para atender às necessidades do mercado, ou seja, o que aqui se produzia não se consumia. Produzia e levava para as metrópoles, né, que eram os países que colonizaram essa região, onde aqui era apenas fornecedor de matéria-prima e de produtos de bens
semi-manufaturados, né? Porque a princípio a gente ainda não tinha uma indústria que veio acontecer, sobretudo aqui no Brasil, de forma tardia, né? A partir do século XIX. Estruturação de grandes propriedades, chamadas de plantation. Isso é, ou seja, uma área que se dedica a produzir apenas um tipo. Por exemplo, se ali produzisse banana, se produzisse, só ia ser aquele tipo de cultura. Não tinha rotação de cultura, não tinha diversificação da produção agrícola. E utilização da mão de obra escrava, né, como a gente já acabou de falar. Então, historicamente, nós tivemos essa diferenciação entre a América anglo-saxônica, diga-se Estados Unidos e Canadá, e todos os demais países do México, falando no nosso linguajar para baixo, que formam a América Latina. Lá na porção norte, colonização de povoamento, visando desenvolver as cidades, visando criar um próprio mercado local, enquanto na parte sul, ou seja, na América Latina, a gente tinha uma exploração. Os países da América Latina, considerando a questão socioeconômica, integram o mundo subdesenvolvido, ou como alguns autores chamam, em desenvolvimento, né, porque alguns entendem que esse termo sub ele é muito pesado, né? Então, os países eles ainda não se desenvolveram como aqueles chamados de primeiro mundo, porém, eles estão no processo. Apresentam altas taxas de crescimento vegetativo, né? Ou seja, a população cresce, não existe um controle de população, não existe, na maioria dos governos, políticas de saúde pública visando a conscientização dos métodos contraceptivos, dos meios de se evitar famílias tão numerosas, sobretudo em situações econômicas degradantes, né? Então não existe na maioria desses países, aqueles, sobretudo os mais pobres, né? Altos índices de mortalidade infantil devido à falta de infraestrutura, ou seja, esgotos a céu aberto, saúde pública decadente e vários outros problemas que incidem diretamente nessa situação. Baixa expectativa de vida, né, onde as pessoas, por não terem todos esses serviços prestados desde a mais tenra idade, então elas não chegam a um patamar de idade muito elevado. O Brasil, nesse contexto, a Argentina, e o México são ilhas, como eu posso dizer aqui, de desenvolvimento, ou seja, que esses indicadores nesses países que eu citei, por último, eles já são um pouco mais elevados do que a grande maioria. E ainda apresentam índices elevados de analfabetismo, ou seja, de anos de escolaridade, né? Muitas vezes, e também ainda do analfabetismo funcional, né? Que é apesar de existir muitos programas hoje aqui no Brasil, nas 2 últimas décadas, a gente teve programas de alfabetização de jovens e adultos, tanto nas redes de ensino já regulares existentes, como projetos, como programas criados, onde as pessoas naquelas comunidades rurais mais distantes, naqueles bairros mais afastados, formavam uma turma e alfabetizar. Entretanto, ainda apresenta um índice de analfabetismo alto quando se diz do analfabetismo funcional. A pessoa lê, aliás, ela assina um nome, ela escreve, porém ela tem dificuldade de entender o que leu, né? Então existe também toda essa questão. Aí no material nós temos a cartografia, que mostra, né, todos os países, aí a gente não vai mencionar, mas vocês estão visualizando no slide, né? Então desde o México, que é o primeiro país que compõe, até chegar aqui no extremo sul, na chamada Terra do Fogo, né, que é próximo já a essa porção das Ilhas das Malvinas, que é administrada pelo Reino Unido e foi sempre um alvo de disputa entre a Argentina e Reino Unido. E perpassando por todos esses países aí que nós temos. Só na América do Sul são 13 e na América Central, né, também tem um número maior de países minúsculos, né? São países, ilhas, Cuba e alguns que nem países são ainda, são principados ou então são áreas protetoradas, né? Ligadas, por exemplo, Porto Rico, que está nessa região, mas é uma área administrada pelos Estados Unidos da América. Então, as características do subdesenvolvimento que elas apresentam são forte dependência científica e tecnológica, forte interferência do capital estrangeiro, ou seja, os investimentos em sua maioria vêm de fora, a tecnologia ainda não é muito avançada, a economia depende de empréstimos, e aí todo mundo já deve ter escutado falar no Banco Mundial, né, que é uma instituição criada pela ONU, ou seja,
não criada pela ONU, mas que a ONU sugeriu sua criação e as potências maiores criaram, e que vai emprestando, concedendo empréstimo aos países pobres para que eles possam quitar as dívidas dele, né? Então são juros altíssimos e esse processo vai fazendo com que esse país fique muito endividado. Por exemplo, o Brasil era um país que tinha uma dívida externa grande e que há uns 10 anos, pouco menos do que isso atrás, conseguiu quitar, né? Só que hoje já está mais ou menos que voltando, né? Isso aí. Relações comerciais muito desfavoráveis, pois exportam produtos primários, minerais e vegetais, e importam produtos industrializados. O parque industrial ainda não é muito diversificado. Temos sempre que ressaltar que isso não é generalizado em todo o continente. Por exemplo, o Brasil já se destaca em alguns setores da economia, da indústria. População vivendo em condições de vida precária, baixa renda per capita, ou seja, quando você soma todo o produto interno bruto do país que divide pela população, nós temos ainda uma renda per capita baixíssima, porque existe uma concentração de renda muito grande. Pouca gente tem muito e a grande maioria não tem quase nada. Elevadas taxas de natalidade, mortalidade infantil e alto índice de crescimento vegetativo. Então, esses indicadores são, digamos assim, que dão um diagnóstico que um país ele está em subdesenvolvimento. No plano social, existe a péssima distribuição de renda, como a gente já falou anteriormente, muita desigualdade econômica e social, descaso com a saúde pública, como falta de água tratada, esgotos, poluição de mananciais, proliferação de muitas doenças endêmicas como a cólera, dengue, malária, né, que para alguns países já foi extinto, né, mas que ainda persiste em alguns desses países que formam a América Latina. No plano político, a grande maioria dos países eles alcançaram a independência política formal no século XIX e a influência dos países ricos se mantém. Ou seja, eles, apesar de serem independentes, mas eles são dependentes do ponto de vista de investimentos estrangeiros, do ponto de vista de ter um aquecimento na economia. Ou seja, eles não conseguem caminhar sozinhos. É por isso que aí vai surgir os blocos econômicos. E aqui na América Latina nós vamos ter o Mercosul, do qual o Brasil faz parte, nós vamos ter o Pacto Andino, que são os países que estão localizados geograficamente sobre a Cordilheira dos Andes, né? Vai ter também a ação imperialista, né, quando a Inglaterra, que colonizou os Estados Unidos, e o Canadá teve uma influência, e posteriormente os Estados Unidos vai ocupar esse papel de protagonismo que até antes da Primeira Guerra Mundial era ocupado pela Inglaterra, né? Então vai ter, como a gente pode dizer assim, essa substituição, e isso vai ter um impacto geral também na América Latina, porque nós passamos a ser um território imediato dessa porção norte, e naturalmente nós fornecemos muita matéria-prima, temos muita ligação comercial com eles. A partir daí, a presença da política e econômica dos Estados Unidos passou a ser avassaladora, né, como a gente falou. Então, os Estados Unidos passaram a ocupar o protagonismo do ponto de vista de desenvolvimento tecnológico, econômico e em todos os setores. No plano econômico, né, nós vamos ter ainda o predomínio das exportações agrícolas de matéria-prima, ou seja, a maior parte das pessoas estão empregadas no setor primário, da extração, da agricultura, da pesca, e vamos ter também uma economia que é dominada e dependente de grandes empresas e corporações poderosas dos blocos econômicos, que instalam suas filiais, né, das chamadas transnacionais nesses países, porque eles oferecem uma mão de obra mais barata, pouca fiscalização do ponto de vista jurídico, a atuação sindical ainda não é muito forte, então naturalmente eles conseguem lucrar mais. Grandes empresas, né, que têm sede nos países ditos desenvolvidos, elas se instalam em alguns desses países da América Latina em busca de ter lucro cada vez maior. No plano cultural, a questão cultural tem uma diversidade muito grande, né? Porém, com a dependência econômica dos países subdesenvolvidos e o baixo nível de instrução, levam as nações latino-americanas a transplantar e imitar os modelos culturais desse país. E o exemplo mais claro que a gente tem é o Brasil, né? A gente imita o estilo de vida americano, né? Então, as nossas práticas, os filmes, né, que a gente assiste, a produção cinematográfica que a gente assiste, ela é produzida em Hollywood.
né? Então, querendo ou não, a gente tende a reproduzir o modo de vida americano. E isso acaba sendo muito significativo para os Estados Unidos. Por quê? Porque quanto mais se reproduz, mais eles se perpetuam no topo do desenvolvimento econômico, né? Porque a gente acaba tendo que ser dependente da economia deles. E muitas vezes costumes locais, da cultura local, eles vão se perdendo com o passar do tempo, tendo em vista que vai sendo substituído, né? Então, uma manifestação cultural histórica existente em alguns locais mais distantes, elas vão sendo substituídas pelo modo de vida, sobretudo dos Estados Unidos. Então, a América ela é formada por uma miscigenação, as nações onde tem a predominância do povo dito branco, né, o europeu, é Argentina, Uruguai, Cuba e Costa Rica. A América indígena, Peru, Paraguai, Bolívia e Guatemala, onde vai predominar na formação do povo, né, os indígenas. A América mestiça é o caso do Brasil, Colômbia, México, Chile, Venezuela, Equador, El Salvador, Honduras, Nicarágua e Panamá, ou seja, formada pela junção de dois povos. No caso do Brasil, de três, né, brancos, indígenas e os negros que vieram do continente africano, de forma escravizada. E a América mulata, que vai ser na República Dominicana, Porto Rico, Jamaica, Haiti e Cuba, onde nós vamos ter a predominância dos povos afrodescendentes. Então, como já foi falado anteriormente, mas só para fixar, a América Latina, de modo geral, do ponto de vista econômico, ela é fornecedora de matérias-primas, né? Ou seja, ela tem, apesar de ser industrializada em alguns países, mas não é uma indústria tão forte como as dos países desenvolvidos. Então, na balança comercial, quando você vai ver quais são o setor da economia que mais se destaca, vai ser o setor primário, que é justamente o setor de extração e que vai exportar essa matéria-prima para os países que têm um parque industrial mais elevado. Ainda algumas curiosidades, né, aqui sobre o continente. Ela se estende, aliás, sobre essa porção, ela se estende desde a América do Norte com o México ao Cabo Horn, na Argentina, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. No entanto, possui a maior floresta tropical do planeta, que é a Amazônica, que tem a maior parte aqui no Brasil, que vai do Atlântico aos Andes, uma das mais espetaculares biodiversidades do planeta, e a Amazônia compreende quase metade da superfície do nosso país. Ela também apresenta alguns contrastes, né, ao longo da costa ocidental, por onde se estende o sísmico cinturão do fogo do Pacífico. Existem zonas de verdadeiros desertos, como o deserto do Atacama, no Chile. A América do Sul dispõe de todos os tipos de formações campestres, né? Quando a gente estuda os biomas brasileiros, que nós já vimos isso em outra aula, e também no continente americano, nós vemos que aqui, devido à extensão territorial, digamos assim, do ponto de vista latitudinal do continente, nós vamos ter uma grande diversidade paisagística, climática e que envolve também a questão de temperatura. E temos também a diversidade na questão do quadro hidrográfico, né? Nós vamos ter desde uma Amazônia que chega a chover quase 4.000 milímetros por ano, a, como eu já citei anteriormente, áreas desertas como o Atacama, no Chile. E aqui a gente tem algumas imagens. Nessa área aqui é o Chaco, né, que é uma das áreas, um dos biomas do Paraguai, que predomina no Paraguai. O deserto do Atacama, lá no Chile, praticamente sem vegetação, né, devido à ausência de precipitações pluviométricas. E a gente pode ver no horizonte aí que se apresenta ao fundo da imagem, né, alguns vulcões que não estão em atividade, mas que, por estarem muito próximos do círculo de fogo, né, que a gente chama, que é o encontro de duas placas tectônicas, eles podem em algum momento entrar em atividade. Temos aí a Patagônia, né, que está no extremo sul do continente, na Argentina, onde nós vamos apresentar, aliás, onde vai ter temperaturas muito baixas, né, devido o seu distanciamento da linha do Equador e a proximidade com o Polo Sul. A Amazônia, que ocupa quase metade do território brasileiro, né, com sua rica diversidade, é uma mata fechada de floresta, e com os rios caudalosos, né, que nunca secam devido à grande precipitação de chuvas. Eles apenas diminuem a sua vazão, porém eles têm água o ano todo.
temos o Caribe com suas praias paradisíacas, né, que são Bahamas, Aruba, que são os chamados paraísos tropicais, onde se desenvolve muita atividade turística. A Cordilheira dos Andes, que é uma formação rochosa, montanhosa, aliás, muito extensa, né, que é um chamado também, quando a gente viu a aula de geologia, um dobramento moderno, porque ela se formou mais recente e aí com o choque das placas teve essa formação. E a gente encerra, né, nossa aula, nosso encontro, só recapitulando algumas coisas, né? Então, o continente americano, ele é dividido do ponto de vista geográfico em América do Norte, América Central e do Sul, e hoje nós demos ênfase ao critérios históricos, culturais e econômicos que dividem a América em apenas duas porções, a do Norte, Estados Unidos e Canadá, e a América Latina, que vem desde o México até a Argentina, e nesse meio está o Brasil, e que vai, como nós vimos ao longo da aula, ela teve características histórico-culturais e também econômicas de uma colonização de exploração, um modo de povoamento diferenciado, que resultou na realidade que nós temos atualmente. Então continue ligado no Conecte Enem e até uma próxima oportunidade.